Corte florestal. É a primeira etapa da colheita florestal e tem grande influência na realização das operações subsequentes. Ou seja, essa primeira etapa ela se refere a todo o processamento da árvore que irá tornar possível sua retirada da área em que está implantada. Nesse processo estão inclusas as operações de derrubada, desgalhamento, descascamento, que é uma técnica opcional, que ela pode ser manual ou mecanizada, o destocamento, que também é uma técnica que consiste na remoção total dos tocos e das raízes da camada do solo, e essa técnica ela proporciona mais agilidade nas atividades que serão realizadas ali naquela área, o traçamento e pré-extração, que é o mesmo que empilhamento, enleiramento e embandeiramento. O corte pode ser realizado pelos métodos manual e semi-mecanizado, que vai ser falado mais à frente. Os principais sistemas de corte de madeiras mecanizados são o Kirchtelin, que é o mesmo que corte a comprimento. Para realizá-lo é necessário duas máquinas, uma harvester e uma furnace, enquanto uma é responsável pelo corte, a outra é responsável pelo carregamento, e o full trim, que é necessário três máquinas para realizá-lo, sendo elas um derrubador, um skinder e um desgalhador ou processador. Bom, há uma variedade de sistemas para o corte mecanizado, porém os dois principais foram os mencionados. E dentre os dois, o melhor método é o CTL, pois ele garante uma silvicultura mais responsável pelo meio ambiente, porque não adianta olhar só pelo lado comercial, devemos também se atentar às questões ambientais, aos danos que serão causados e se será possível a recuperação daquela área. Planejamento. Primeiramente, para realizar uma atividade de qualidade, é importante todo um planejamento, facilitando assim o trabalho. E isso engloba qualquer atividade. Se antes de iniciá-la você ter um planejamento em mãos, torna-se muito mais fácil de você ter uma ideia de onde começar e o que fazer. Tem como finalidade a redução nas horas de trabalho e toda uma organização, como eu já mencionei, e assim como possui vantagens, também tem desvantagens que devem ser levadas em considerações. Como vantagens, temos a facilidade na execução do trabalho, que assim já possui uma base do que tem que ser feito naquela área. Quais serão os métodos adotados, que como já foi mencionado anteriormente, o corte pode ser realizado através de diversos sistemas e com o planejamento já tem um método adotado, então reduz bem menos a carga horária que deve ser disponibilizada para a realização do trabalho e também ele ajuda a reduzir os danos ambientais causados, que muitas vezes, quando não se tem um planejamento, os danos, os impactos causados são bem maiores. E como desvantagens, tem a disponibilidade de um funcionário capacitado, que ele deve ter um conhecimento sobre o local que vai ser incluso no planejamento, ou seja, não adianta nada uma pessoa que não conhece o local fazer um planejamento da atividade que vai ser realizada ali, porque assim vai ser a mesma coisa que não realizá-lo. E ele deve ser bem feito também. Olá, quem vai apresentar agora é a Natane, e eu vou falar sobre os métodos de cortes florestais. Os métodos, eles se referem aos meios utilizados para executar as fases presentes no corte florestal, e eles podem ser classificados em manuais, semi-mecanizados e mecanizados. Além disso, também pode ocorrer o corte por meio de métodos combinados, onde são consorciados dois ou mais métodos de execução, sendo um método diferenciado para cada fase. O método manual se caracteriza pelo uso de equipamentos não motorizados e pela força física do homem na execução das fases de corte. Ele foi muito utilizado no passado e este método, aos poucos, foi substituído pelo método semi-mecanizado a partir da década de 1960, com a chegada das primeiras motosserras.
E o corte manual compreende as atividades de derrubada, desgalhamento, traçamento e empilhamento no mesmo local. Os fustes são traçados em comprimentos que facilitam a extração, o carregamento e o descarregamento. A vantagem deste método é o baixo custo de aquisição e manutenção dos equipamentos, porém, ele apresenta a necessidade de um elevado esforço físico e risco de acidentes, bem como utiliza mão de obra com baixa qualificação e proporciona baixa produtividade. O corte manual pode ser realizado com as seguintes ferramentas: com o machado, que participa da derrubada, do desgalhamento e do traçamento, a foice, o facão, o machete, terçado e entre outros que participam do desgalhamento, e o traçador e a serra de arco, que participam também da derrubada, do desgalhamento e do traçamento. O método semi-mecanizado tem como característica principal o uso de motosserra para a execução da derrubada, do desgalhamento e traçamento das árvores. Ele já foi muito utilizado no passado, mas atualmente ele é mais utilizado em regiões onde não é possível haver a mecanização do corte por conta de problemas na topografia do local. O método semi-mecanizado também não impede o uso de ferramentas manuais para a execução de algumas outras etapas, como por exemplo, do desgalhamento. As vantagens do corte florestal semi-mecanizado são o baixo custo de aquisição da ferramenta principal, que é a motosserra, o limite do diâmetro de corte é elevado, a possibilidade de uso em qualquer tipo de terreno, com qualquer tipo de topografia, a execução de todas as fases do corte com uma só máquina e também a elevada produção individual, quando comparada com o corte manual. E como desvantagens podem se citar o elevado risco de acidentes e esforço físico, uma ergonomia inadequada, baixa produtividade em relação ao mecanizado e também a impossibilidade de trabalhar em turnos. É necessário frisar também que para realizar o corte semi-mecanizado é necessário que os operadores recebam treinamentos adequados para executar as operações de corte com qualidade e segurança. E, além disso, também é necessário que os operadores utilizem os equipamentos de proteção individual recomendados, como o capacete, protetor auricular, protetor facial, uma vestimenta sinalizadora, luvas, calças com proteção e botas antiderrapante. Meu nome é Jamile e eu vou falar sobre o método de corte mecanizado. Esse método ele é caracterizado pelo uso de máquinas na execução das operações de derrubada, nos desgalhamentos, no traçamento e na pré-extração. Bom, esse método tem algumas vantagens e desvantagens. Algumas vantagens dele são o alto rendimento das operações, também a segurança da produção e o bom potencial de reação, a maior segurança e ergonomia aos operadores, possibilidade de trabalhos em turnos e a redução dos custos de produção. Enquanto as desvantagens desse método são que é um elevado investimento, que você deve fazer na aquisição dos equipamentos, por ser um método mecanizado. Também a necessidade de mão de obra especializada, de operadores capacitados. Boa estrutura de manutenção mecânica e assistência mecânica. E a limitação quanto aos diâmetros máximos e mínimos das árvores. Bom, alguns exemplos de máquinas que podem realizar o corte mecanizado são a Feller Bush, que é um trator florestal, derrubador empilhador, que seria a imagem número 1, Harvest, que é um trator florestal derrubador e processador, a imagem número 2, e Delimber, que é um trator florestal desgalhador, a imagem número 3. Demonstra ele, Também tem outras máquinas que realizam esses processos.
Bom, agora eu vou falar sobre o processamento, que seria o beneficiamento da madeira, né? O processamento mecânico para a produção de madeira consiste em desdobro, tratamento prévio e secagem da madeira. O desdobro consiste na subdivisão da tora em pranchas segundo de um plano de corte previamente estabelecido, dependendo do tipo de produção que deseja obter. Nele, inicia-se com a atividade de movimentação das toras após o corte florestal, através de sua organização no pátio da serraria e transporte para a serra, onde será realizado o corte, procedimento que define a espessura brutal das peças. Bom, o tratamento prévio. Bem como sabemos, né, a madeira ela é um material orgânico que tem a propriedade de se decompor logo com a influência de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, devido a isso, de uma maneira geral, após o desdobro, especialmente quando a empresa utiliza processo de secagem ao ar livre, a madeira ela deve ser submetida a um tratamento preservativo, que geralmente é feito através da imersão por substâncias químicas. Nas pequenas serrarias, esse tratamento ele é efetuado através da imersão da peça por alguns segundos em soluções contendo sais hidrossolúveis com o objetivo principal de evitar o aparecimento de fungos, manchas de bolor e mofo, especialmente durante o processo de secagem. E a secagem, né? Vamos falar da secagem. Bom, a madeira a gente sabe que é considerada um material altamente higroscópico. Ela está sujeita a alterações volumétricas em função das constantes trocas de umidade com o ambiente. E durante a perda de água que ocorre, os principais defeitos na madeira, que ela apresenta-se mais favorável ao ataque de fungos. Portanto, é necessário secar a madeira até que ela atinja a umidade de equilíbrio ao ar, que varia conforme o local, né? Para o processo de secagem, né, existe dois. O processo natural, que é realizado ao ar livre, e o processo artificial, que é feito em estufas. Na secagem natural, a madeira ela está sujeita à variação do clima e da temperatura. E no processo artificial, é realizado o rigoroso controle da umidade e da temperatura, de forma a reduzir as perdas por defeitos. Olá, professora, tudo bem? Dando continuidade à apresentação do nosso grupo, nós iremos falar agora sobre a extração. É um campo que pode abranger, né, uma gama de conhecimentos grande, por isso nós iremos especificar os temas abordados no próximo slide. Bom, para iniciarmos então aí a nossa discussão, apresentarei um breve sumário dos temas que serão abordados especificamente. Bom, o primeiro é os fatores de influência na operação. Dentro desses fatores, nós analisaremos a densidade do talhão, a topografia, o tipo de solo, o volume da árvore, a distância de transporte. Além disso, nós veremos também os métodos de extração, que inclui a extração manual, a extração com animais e a extração mecanizada, especificamente com o skidder. Para iniciarmos então nossa discussão, começaremos a abordar os fatores que influenciam na operação. Bom, a extração de madeira é considerada um dos pontos críticos da colheita florestal, porque se pararmos para pensar que ela é fruto de todo um processo de cultivo, de cuidados, de tratos culturais, de manejos, né? Ela é o resultado, ela está intrinsecamente relacionada com o resultado que irá se obter. Por isso, ela exige um planejamento detalhado das operações, da madeira, realizar a escolha mais adequada a empregar os equipamentos
próprios dentro de um sistema de colheita mais apropriado. Analisar todo o contexto para que sejam escolhidos os melhores métodos possíveis para que se tenha êxito nesta operação de extração. Portanto, para alcançar esse êxito, na operação de extração, é preciso analisar todos esses fatores que nós listaremos a seguir, pois eles influenciarão esse processo de forma direta. Essa atividade ela deve ser criteriosamente avaliada e apresentar os respectivos pontos de importância de cada um, ou seja, analisar quais pontos poderão influenciar neste processo. Bom, um dos primeiros parâmetros a ser analisado é a densidade do talhão. Densidade vai estar relacionada à quantidade de indivíduos em uma determinada área. Neste contexto, nós falamos sobre a quantidade de árvores em um determinado talhão. Isso vai influenciar no número de árvores colhidas por área e o volume das pilhas de madeiras, que vai influenciar diretamente na escolha do seu método, dos seus equipamentos, ou seja, na operação de extração como um todo. Como exemplo, em florestas com baixa densidade, o tempo de viagem do equipamento aumenta e a produção fica abaixo da média, aumentando-se os custos unitários. Uma vez que, se a distância entre os talhões ela é significativa, pois teremos que abastecer esses equipamentos, e nesses talhões há uma densidade menor, se aumentará os custos com o deslocamento, e esses custos eles não se equivalerão com a quantidade de árvores que está presente por talhão para compensar essa operação como um todo. Levando em conta as características do relevo, Silva, Simões e Fenner afirmam que a topografia afeta diretamente o rendimento das máquinas nas operações florestais. Em relação a esta variável, pode-se dizer que, quanto maior a declividade, maiores as limitações ao deslocamento da máquina no terreno, e, por conseguinte, menor será a produtividade. De acordo com Seixas, a inclinação do terreno delimita o equipamento, que será utilizado, influenciando diretamente o rendimento da máquina escolhida. Deve ser respeitada para cada equipamento a sua capacidade máxima de trabalho, de acordo com a declividade e as imperfeições do terreno. O mesmo autor ainda comenta que, em alguns terrenos, os danos provenientes de processos erosivos e as dificuldades de regeneração impedem muitas vezes a utilização de determinados equipamentos que poderiam trabalhar naquela situação, como, por exemplo, o limite máximo aceitável para o trabalho com tratores de esteira estaria entre 50% e 60% acima desses limites. O mesmo com a construção de estradas ou trilhas. É desaconselhável em virtude do alto custo de construção, remoção do solo produtivo e a ocorrência de erosão. O tipo de solo está relacionado com a capacidade de sustentação do equipamento e a sua capacidade de tração. Essas características estão em função também do teor de umidade do solo, no qual ocorre um processo de compactação acentuado em teores mais elevados de umidade, e mesmo por vezes a total incapacidade de movimentação do veículo em uma determinada condição de tipo de solo e conteúdo de umidade. Em um solo com baixa capacidade de sustentação do equipamento, deve ser estabelecida uma rota para cada ciclo da máquina, sendo muito importante a correta escolha do equipamento e o tipo de rodado. Além da sustentação, existe também o problema da compactação do solo, onde afirmam que a maior parte da compactação total em uma trilha de arraste já ocorria nas primeiras passadas de uma máquina. Eu sou Gabriel Chiarelli e vou falar um pouco sobre o volume da árvore dentro dos fatores de influência na operação. Para Seixas, quanto menor a árvore, maior o custo operacional por unidade de produção. Isso porque peças maiores significam a necessidade de um menor número para se completar uma carga, o que diminui os custos operacionais. Seixas quis dizer que quanto maior o volume das árvores, eu vou precisar realizar uma menor quantidade de operações de extração, porque eu vou precisar de um menor número de elementos para se completar a carga.
Porém, Seixas diz que árvores com volumes muito grandes podem eliminar certas vantagens. Ele diz que peças muito grandes podem dificultar o manuseio e exigir uma potência muito grande das máquinas. Para Prestes, a colheita de madeira de baixo volume por árvore atualmente é considerado um dos grandes desafios para as empresas que trabalham principalmente com florestas de diâmetros pequenos. Por isso, é de extrema importância analisar e escolher o melhor método de colheita e extração, e assim possibilitando um maior rendimento produtivo e, consequentemente, uma diminuição nos custos. Os fatores de influência na operação também englobam a distância de transporte. Bom, o planejamento inicial feito na floresta, em termos de dimensão dos talhões, densidade e qualidade da rede viária, eles já determinam a distância de extração e, assim, condicionam a seleção dos equipamentos mais apropriados para cada situação. Entretanto, eventualmente, o inverso também deve ser considerado, ou seja, a escolha do método de extração mais adequado para uma empresa pode vir a condicionar a rede viária necessária. Bom, o custo da rede viária ele decresce com o aumento da distância de extração, já que a cada quilômetro percorrido de estrada irá acessar uma nova área maior de floresta e, consequentemente, um maior volume de madeira extraído. Por sua vez, o custo de extração cresce com o aumento da distância a ser percorrida e deve ser determinado um ponto de equilíbrio entre esses dois elementos que considere o custo total mínimo resultante da combinação dos custos de extração e construção de estradas por metro cúbico de madeira. Olá, professora. Aqui é o Everton agora e eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de extração. O primeiro método de extração do qual eu vou falar é a extração manual. Ela é a extração de madeira pelo método manual, consiste em utilizar a força do homem para remover a madeira dentro de um talhão ou até na beira da estrada. Normalmente esse método ele é feito por pequenos prestadores de serviço que trabalham no sistema de toras ou toretes e geralmente em desbastes. Em grandes empresas florestais, o método manual não é mais empregado, porém historicamente foi muito utilizado no início das suas atividades de colheita. Falando agora um pouquinho sobre a extração com animais, ela é uma prática muito comum, foi uma prática muito comum na região sul do Brasil, principalmente em pequenas empresas ou por pequenos prestadores de serviço. Mas esse método cresceu com o aumento da mecanização. Mas, entretanto, em alguns países são promovidas a sua utilização porque ela reduz o escoamento de divisas necessárias para a importação de máquinas, bem como apresentam custos inferiores ao método mecanizado, porque adquirir uma máquina para realizar a colheita mecanizada não é muito barato. Os animais utilizados na extração florestal podem ser bois, búfalos, burros, mulas, cavalos, camelos e até elefantes, e dependendo do país a ser considerado. Esses animais eles podem levar cargas nas suas costas, sendo utilizados como animais de carga, ou podem puxar essas cargas através de cordas amarradas nos seus lombos. Assim denominados animais de tração, se houver grande demanda de movimentação de carga, é possível até aplicar vários animais de tração atrelados juntos. Para o uso de animais na extração florestal, deve-se considerar que os mesmos sejam treinados e que tenham um rigoroso controle de doenças e se adequem ao problema de alimentação, bem como deve-se considerar a capacidade de trabalho dos animais de forma que não venha a prejudicar a saúde desses animais durante a jornada de trabalho. Bom, vou falar agora do último método de extração que a gente vai abordar no trabalho, que é a extração mecanizada com enfoque no skidder. O skidder ele é um trator florestal arrastador. Tem a função de extrair, agrupar as toras de grande comprimento ou melhor de grande fuste. Ele é uma máquina de chassi articulado e tem uma tração de 4x4 ou 6x6 ou até mesmo 8x8. E os rodados podem ser de pneu ou esteira. A distância de extração econômica varia entre 120 a 180 metros nos skidder com rodado de esteira e até 400 metros para chassis com rodado de pneu. E esta máquina pode ser utilizada em terrenos com declividade de até 40%. É composto por um sistema de guincho e suporte na parte traseira que possibilita elevar a carga de madeira e suspendê-la parcialmente em relação ao solo e realizar o guinchamento. O trator florestal arrastador com garra invertida, cujo sistema de garra hidráulica também apresenta uma abertura superior, que tem como finalidade deixar o feixe de toras para realizar o arraste, da melhor forma para realizar o arraste ali no momento.